Boa noite a todos. Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Cartão de visita. Reunião pública de 8/1/1960, questão número 7. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são nêutrons em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações um com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência, acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Boa noite a todos. Após a reflexão do texto de Emmanuel, agradeçamos a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso irmão maior, por mais um dia estarmos juntos, em busca do nosso aprimoramento da doutrina dos Espíritos, em busca do aprimoramento do intercâmbio com os nossos irmãos desencarnados, para que uns possam ajudar os outros, para que nós possamos ajudar esses irmãos necessitados, mas que também eles nos ajudem através de relatos na espiritualidade, de experiências que naturalmente, se tivermos ouvidos de ouvir, poderemos com isso muito aprender. Agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, da família, dos amigos, enfim, de todos os nossos relacionamentos. Mais necessitados que somos sempre, pedimos para que nos colabore conosco todos os dias na nossa autoevangelização. Que possamos, a cada dia, buscando o autoconhecimento, fazendo reflexões importantes acerca do nosso estar aqui na Terra, esforçarmos-nos pela nossa evangelização, buscando eliminar o nosso orgulho, a vaidade, enfim, todas as dificuldades, os nossos vícios, para que possamos hoje ser criaturas melhores do que fomos ontem.
e amanhã melhores do que fomos hoje. Neste clima que já percebemos de fraternidade, de amorosidade da equipe espiritual que dirige este trabalho, nós damos então a nossa reunião por iniciada. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer aprofundamento e é sobre obsessão. Então vocês podem já se dirigir para as salas que já vão receber o material para estudo. O pessoal agora vai se dirigir para as salas para fazer um estudo em grupo. Logo mais, dentro de 40, 45 minutos, retornarão para o painel, onde um representante de cada grupo irá traçar, relatar o resultado do estudo de cada grupo. Então aguardem e continuem aproveitando da nossa programação contínua de palestras, músicas e visualizações terapêuticas. Pega bem, né, meu? Pega bem o salão, cara. Os grupos já estão voltando e logo mais, dentro de alguns instantes, retornaremos, dando continuidade, onde nos reuniremos no painel, onde os representantes irão trazer os relatórios dos estudos.
Gente, então nós vamos para o nosso painel. Enquanto o grupo 3 está chegando, vamos começando, né? O grupo 1, eles estudaram, nós estamos estudando aprofundamento, obsessão, né? Nós fizemos uma compilação, pegamos do site Batuira.net e eles fizeram esse estudo. Vamos lá, grupo 1. Boa noite. O nosso texto é um pouco extenso, então vou tentar dar mais uma pincelada, tá, gente? Bom, definição da obsessão, né? É um domínio que geralmente são os espíritos inferiores exercem sobre as pessoas, né? As mais suscetíveis são pessoas que são mais fracas, às vezes pessoas que mantêm certos vícios, né? Como está em sintonia com o nosso físico, ela reflete no corpo e ela chega a ser tratada apenas de maneira corpórea mesmo, né? Que a medicina crê ser um problema, às vezes, hereditário ou só físico, né? E em algumas religiões, a pessoa que está sofrendo a obsessão, ela chega a ser vista como um endemoniado, né, levando as pessoas à sua volta, às vezes, a se afastarem, né, e buscando tratamento apenas em consultórios, com essa medicina convencional, né, tradicional que nós temos aí. Na verdade, é uma ligação entre as partes envolvidas, né, até que estejamos com suficiente conhecimento para poder lidar, né, com essa situação, né? Tem uma parte aqui que foi retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz assim: perdoa o teu inimigo enquanto estás em caminho com ele, para que ele não te leve a juiz e não te condene, pois se isso vir a acontecer, ficará preso até que pagues o último ceitil, né? É um ensinamento que a gente tem que entender que muitas vezes o amor é uma condição, né? A gente saber perdoar, que a Diva mencionou um momento lá no nosso grupo. Às vezes a gente vai lidando sempre uma vida toda com tanto rancor, tanta raiva, tanto ódio, que isso leva-nos a um momento ruim posteriormente. Aqui teve algumas classificações, segundo Kardec, né, que tem a simples, que é uma influência sutil, né, todos temos um espírito obsessor, né, a fascinação, que é quando os espíritos muito inteligentes nos estimulam, levando a gente através da nossa vaidade, o nosso achar, conhecer demais, né, a acabar entrando na deles e é muito difícil de sair, porque fixa uma ideia para a gente e a gente leva adiante, né? E a subjugação, né, que é o controle da mente e do corpo. Um exemplo, às vezes, é um estado de letargia do corpo, um coma, pode ser, né? Essas pessoas que às vezes estão pela rua falando aleatoriamente coisas sem sentido, né? Quais são os participantes aí, né? Vamos supor, as ligações. Pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, e encarnado para desencarnado, que a gente achou meio curioso, mas tem como. E a Silvia citou um caso, até aqui do centro, que uma pessoa, quando ela dormia, o espírito dela saía e ia atrás de um outro e atentava esse outro. Aí, quando ela estava dormindo, o espírito vinha tentar ela, né? Então, a gente acha que não tem como, mas tem, né? Então, o desencarnado por encarnado e a autoobsessão, que às vezes é um conflito que a gente traz de uma outra vida, uma ideia agressiva, uma melancolia, uma depressão que está conosco, às vezes, em vários lugares, em várias ocasiões, né? Alguns fatores que levam à obsessão são imperfeições morais, né, que nós precisamos estar sempre nos aperfeiçoando, adquirindo conhecimento.
né? Algumas maneiras de reconhecer, quando a gente começa a sentir as ideias muito torturantes, constantes, uma vontade nossa, às vezes sendo dominada, sem sentido, sem a gente entender porquê, né? Alguns acessos, né? Depressão, desânimo, revolta, medo, vícios, fumo, tóxico, álcool, né? E o que pode levar a um processo obsessivo, né? Essa predisposição de atração recíproca, né? E se a gente ter uma obsessão muito prolongada, pode levar a doenças, né? Loucura, que é o que a gente citou, às vezes as pessoas nas ruas aí, e até a morte física, né? A desobsessão, né? Vou falar um pouco sobre a desobsessão, que é o ato de curar alguém da obsessão, né? Baseia-se principalmente na conscientização do enfermo e do espírito agressor, tá? Propõe-se o esclarecimento através do estudo, que a gente já mencionou, renovação interior por intermédio da ação do pensamento e da vontade, né? A gente pode evitar através de um exercício de análise de si mesmo, né? Buscando se conhecer mais, colocando parâmetros do que a gente pode ou não pode realizar, né? E sempre vivendo de acordo com o preceito de Jesus, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. Segundo Paulo de Tarso, tudo me é possível, mas nem tudo me é permitido, né? Isso aí é um alerta para a gente. Às vezes a gente acha que o livre-arbítrio, isso eu estou fazendo é porque eu estou com a razão, é porque eu estou sendo bem amparado. Às vezes não, a escolha é nossa e a gente não pode ficar colocando a culpa em tudo quanto é influência que nós temos. A família sempre tem que buscar fazer um papel preponderante aí para ajudar, porque ela é muito afetada pelo problema, né? Tem vários aspectos que a gente pode fazer, a paciência com o enfermo, tudo. Dentre, para mim, uma das mais importantes é a oração, que eu acho que, pelo menos, me ajuda muito, é extremamente forte para mim. Bom, eu vou passar essa parte de desobsessão. Não vou não. Né? Desobsessão no centro espírita, né? O centro espírita é uma peça fundamental para o tratamento dela, porque é um ambiente com muito bons fluidos, né? Que influem de maneira positiva na reforma moral, tanto dos encarnados quanto dos encarnados. Mantendo reuniões evangélicas, cursos doutrinários, né? Nós levantamos um ponto lá no momento do nosso estudo de que, às vezes, aqui a gente dá uma assistência muito rápida. Será que é suficiente? Na verdade, nós estamos dando um auxílio inicial, né? Que é um pronto-socorro para a gente encaminhar essas pessoas, esses irmãos, né? Esses espíritos, com um pouco mais de bem-estar, né? A equipe, basicamente, todo mundo conhece, né, que a gente já está trabalhando aí direto, né? Tem uma escala aqui espírita, né, mostrando o grau de desenvolvimento dos espíritos, que tem a primeira ordem, que são os puros, né, predominância do espírito sobre a matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, né? A segunda ordem, que é de espíritos bons, que também tem a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, e os espíritos imperfeitos, né, que geralmente são os que têm a propensão ao mal. Basicamente é isso, gente, senão eu vou continuar falando muito tempo. Então, vocês viram que foi uma pinceladona, né, assim, um apanhado geral da obsessão, né? E por que ele botou aqui a escala espírita no finalzinho, né? Porque obsessão só é feita pela terceira classe aqui, né? Os espíritos imperfeitos. Porque
Porque os espíritos imperfeitos que são aqueles espíritos, somos todos nós estamos enquadrados nele, né? Que temos vícios, conflitos, dificuldades. E pela lei de sintonia, a gente atrai esses espíritos, né? Numa obsessão simples, ou muitas vezes numa vingança, numa vivência anterior que a gente teve, esse espírito inferior se toma de ódio pela gente e busca vingança nessas obsessões mais complicadas, que seja a fascinação e a subjugação, né? E depois ele foi falando a respeito do tratamento, que é mesmo a oração, o estudo, a busca de melhorar-se, do orar e vigiar, que é mais importante. O grupo 2 estudou o livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 56, Sexo e Obsessão. Esse texto, tá bom aqui? Esse texto ele é bem complexo, ele é bem difícil. Vou tentar falar o básico que a gente conversou um pouco na sala. Ele fala sobre a bagagem que a gente traz das outras vidas, os vícios, as tendências que a gente tem em relação à bebida, sexo, droga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque através dessas obsessões, os espíritos conseguem entrar, né, entre aspas, através desses vícios. Então, existe a vampirização também, em relação a tudo, até a comida, ao sexo, tudo que é desregrado e que é em excesso, a gente acaba perdendo o controle. Ele fala do sexo, né, que ele é necessário para a continuação da espécie humana, mas ele tem que ser feito de forma correta, né, de forma sadia, para que não aconteça esse contato com os espíritos vampirizadores. Um pouco também mais para o final do texto, fala de algumas frustrações que pode acontecer das pessoas terem durante a vida. Então, muitas vezes, a pessoa com que você está, né, nessa vida, ela não corresponde à mesma expectativa que você tenta ter. Isso causa algumas frustrações. O sexo, por exemplo, antigamente ele não era divulgado como hoje, né, que a gente tem vários meios de comunicação, que é um assunto que a gente fala abertamente. Então, isso causava muitas frustrações, principalmente com as mulheres. Aí aqui fala um pedacinho sobre isso, que são muitos males que não podem ser catalogados facilmente, decorrem de íntimas inquietações nos departamentos do sexo atribulado, desde os dias da juventude. Em razão disso, ama, quando te permitas as forças. Aí a gente também viu que a criatura ela pode ser atormentada por compromissos de vidas passadas, e aí surge uma inquietação afetiva sexual, buscando outras criaturas, né, para extravasar isso. Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo sublimar essa energia sexual que a gente tem, sem abuso, dentro da ética moral, com o companheiro que você elegeu. Ele fala também sobre uma energia sexual que a gente sempre pensa que é no ato, na prática sexual, mas não é isso. A energia sexual é uma energia que nos move, né? E pode ocorrer desequilíbrio entre essa energia. Mas a gente também tem que tentar usar ela de forma sublime, tanto na pintura, na ciência, em outras relações, e principalmente com a família. Aí, gente, vocês perceberam que falou obsessão e sexo exclusivamente sobre isso, mas é igual ela falou, quando ele fala sexo, é essa energia sexual que a gente carrega dentro da gente, que a gente chama energia sexual, mas é a energia criadora, é a energia que a gente tem dentro da gente, que nos impulsiona na busca do amor, na busca do progresso, na busca do conhecimento, é essa mesma energia, né? Então, na busca de tudo isso, a gente pode utilizar essa energia de maneira equivocada.
com isso, fazendo sintonia com espíritos que também utilizam essa energia de forma equivocada. Aí vem trazendo os conflitos, as dificuldades sexuais, né? Sexuais aí físicas mesmo, porque aí ela aparenta no físico, né? Aí a criatura se desregra. Então, ele fala assim que a gente nunca deve se permitir esse desregramento. E o que vem a ser esse desregramento? Nós não estamos falando aqui de moralismo, nós estamos falando assim de moralidade, que a pessoa deve se corresponder, ter um relacionamento com outras criaturas de maneira ética, correta, fiel, né, como gostaria de ser tratado. É nesse sentido que a gente está falando. Até surgiu no assunto lá assim, então a gente não pode se separar, de repente, aquela criatura está um casamento difícil, arrastado, eu não posso deixar esse compromisso, né, a gente sabe que pode, todo mundo, Paulo falou, tudo eu posso, mas nem tudo me é permitido, né? Eu posso fazer isso, posso, mas esse compromisso é meu, eu estou só adiando esse compromisso nesse momento, desse casamento, desse relacionamento, e mais adiante eu vou ter que retomar. Então, que eu saiba disso. Né? Então, ninguém aqui está falando que a doutrina espírita é contra o divórcio, a separação, não é nada disso. Né? É que a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, porque ninguém fere o outro sem ferir a si mesmo. Né? É nesse sentido. Agora, o grupo 3 estudou o livro Mediunidade, o Vampirismo. Bom, o estudo é obsessão, né? Nós vamos falar do vampirismo, mas o estudo que a gente pegou aqui, ele dá uma pincelada em tudo que foi falado aqui, até chegar no vampirismo, né? Ele diz que a obsessão é uma infecção da alma, né? Como o corpo físico também tem as suas infecções. E a obsessão já é conhecida desde sempre, né? A gente tem relatos da época de Jesus, que eles expulsaram demônios, e da Idade Média também, que eles chegavam a queimar as pessoas como hereges, tentava expulsar a pauladas os espíritos maléficos, né, como eles tratavam. E Kardec, ele só fez fazer um estudo e apontar quais seriam as causas, né? Tanto que ele criou as 3 formas que a obsessão atinge o encarnado, né? Que é a simples, a subjugação e a fascinação. E a partir disso, o Espiritismo vem tratando com muita seriedade. Tanto que no Brasil, já na época do Dr. Bezerra, Dr. Inácio Ferreira também, quando encarnado, eles escreveram livros a respeito disso, tentando mostrar para a medicina as causas de vários problemas psiquiátricos, né, e apontar a obsessão nesses casos. E durante um período no Brasil, foram criados mais de 50 hospitais espíritas para tratar desses casos de obsessão. Mas sempre tem um confronto, né, entre a medicina e o espiritismo, né, porque o médico ele aceita o que ele aprendeu na universidade. E nós, espíritas, vamos fazer um estudo já do espírito, né, do corpo espiritual. Mas, assim, o espiritismo vem buscando tratamento para esses casos. E assim por diante. Mas nós vamos falar, na verdade, do vampirismo. Eu só falei isso que é o início do nosso estudo, né? O vampirismo, a principal característica do vampirismo é reduzir o obsedado a sucção das energias pelos obsessores. O que acontece? Ele trata muito aqui do sexo, né? A pessoa começa a se enveredar
no sexo e cometer, assim, entrar no... Como que eu posso dizer? No excesso, né? No abuso. Então, ele vai abrir as portas para esses irmãozinhos chegar, se aproximar dele. E como eles querem sugar aquelas energias vitais, ele vai ser um prato cheio, né, para isso, né? Então, aqui ele fala, a denominação de vampirismo decorre de sua principal característica, que é a sucção das energias vitais pelos obsessores. É uma modalidade grave de obsessão, que pode reduzir o obsedado à inutilidade, afetando-lhe o cérebro e o sistema nervoso, tirando-lhe toda a disposição para atividades sérias. Nos centros e grupos espíritas bem orientados, esses casos são tratados de maneira especiais, em pequenas reuniões privadas, com médios que disponham de condições para enfrentar o problema. No caso das obsessões alcoólicas, toxicômanas e outras do mesmo gênero, é necessário o máximo cuidado nas seleções das pessoas que vão tratar do assunto e o maior sigilo a respeito, a fim de evitar o prejuízo dos comentários negativos que influem fatalmente sobre o caso, provocando agravamentos inesperados da situação das vítimas. Que, tipo assim, para a gente tratar uma vítima de vampirismo é um caso muito delicado. Porque muitas das vezes a própria vítima não aceita que ela está passando por esse processo. Então, ele mais para frente, ele vai dizer que a gente primeiro tem que tratar a pessoa para devagarzinho ir entrando no caso dele, mas assim, e usando nossos tratamentos que a gente tem na casa espírita, que é o passe, a desobsessão, mas tem que ser uma coisa, tem que manter bem no anonimato, né, para que não surja comentários e possa atrapalhar o caso, né. E assim, o que ele vem nos dizer? Que depende de nós passar por esse processo ou não. Né? Muitas vezes a gente fala de obsessão, a gente pensa que sempre vem de lá para cá. Sempre que o espírito vem e está te obsediando. Muitas das vezes somos nós os responsáveis por esses processos. A gente abre as portas da nossa mente, cometendo atos errados, pensamentos negativos, então a gente atrai. Então, muitas das vezes, o problema está em nós, o nosso pensamento, o nosso psiquismo, na nossa forma de agir. Então, o que ele relata isso? Só depende da gente se desvincular desses processos, usando que Jesus nos deixou, né, o orar e vigiar, e tentando modificar os nossos atos, fazer a reforma íntima, pensamentos positivos, boas leituras, que é tudo que o Espiritismo nos pede, tudo que a gente aprende na casa, né? Mas, uma vez a gente entrando nesse processo, a gente saber também ouvir, né, aqueles irmãos que têm mais experiência que nós, que estão há mais anos, têm mais anos de trabalho, de busca, para a gente possibilitar que a gente possa ser tratado, né? Porque ninguém está livre de passar por um processo desse. E a vampirização é um caso muito complicado, que a pessoa não vai desacreditar de tudo, porque ela vai ser muito influenciada, os laços vão se estreitar muito entre ela e o vampirizador que vai estar ali, né? Mas aí ele fala, o vampirismo cessa no momento em que o obsedado se dispõe a reintegrar-se em si mesmo, na posse de sua personalidade, não aceitando sugestões e infiltrações da vontade estranha em sua vontade pessoal e soberana. Quer dizer, a gente tem uma personalidade, a gente tem que se conhecer, né? Tem o conheça-se a ti mesmo, né? Que é uma coisa que a gente tem que se conhecer para a gente se modificar. Então isso já vai ajudar. Quando a gente entrar num processo de obsessão, a gente vai saber identificar o que está vindo de fora, como a gente costuma não agir, se aquilo está muito forte, a gente já vai ficar esperto, né? Vai falar, bom, essa conduta não é minha, eu não costumo agir assim. E vai facilitar para a gente se desvincular disso. E no mais, a gente tem que ter confiança em Deus, né? E buscar sempre estar vigiando mesmo, orando,
buscando pensamentos positivos e seguir o que os pessoais, os veteranos e os mais velhos têm a nos dizer e que os estudos da nossa doutrina nos indicam. Então, gente, a gente percebe que a vampirização é uma obsessão, né, por subjugação. Ou seja, o espírito, ele toma a vontade da criatura, né? Ele passa a governar os atos e a vontade do encarnado, da criatura, que pode ser desencarnado também, né? Da criatura, de uma outra criatura. Esse daí é o vampirismo. André Luiz nos conta num livro, Sexo e Destino, não vou me lembrar o nome do livro. E ele conta de um senhor que ele era alcoólatra, né? E ele está na sala da casa dele. Na sala da casa dele tem o barzinho com uísque, com a bebida, né? Na sala. E ele está sentado na poltrona, 8 horas da manhã, lendo o jornal. Aí entra pela porta da sala um espírito, né? Chega perto dele e fala assim: vamos tomar uma dose? Ele fala assim: nossa, que vontade de tomar uma dose de uísque. Ele fala: não, mas 8 horas está muito cedo, eu não vou tomar ainda não. E volta a ler o jornal. O espírito chega mais perto dele e fala: vamos tomar uma dose? Aí ele pensa: nossa, mas eu podia tomar uma dose, não está tão cedo assim. Não, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Aí o espírito como que cola a garganta dele aqui nele, no encarnado. Ele fala: vamos tomar uma dose? Ele fala: eu vou tomar uma dose, é só uma agora, antes do almoço de manhã. Ele vai lá, enche o copo de uísque e bebe. O espírito, ele suga toda aquela emanação energética do álcool para ele. Diz André Luiz que ele chega a estalar a língua, né, apreciando aquela energia toda. E vai embora. O encarnado volta a sentar na poltrona e volta a ler o jornal. Quando o espírito está indo embora, que já tomou a sua dose de uísque, outro espírito vai chegando. E fala assim: agora é minha vez. Você já bebeu, agora é minha vez. E se aproxima do encarnado ali, no caso, e começa a insinuar para ele que ele devia tomar mais uma dose, né? E depois a gente imagina que ele deva continuar, porque aí muda o capítulo, mas eu tenho a impressão que ele tinha essa dificuldade do alcoolismo. Então, o vampirismo é isso daí, né? O espírito comanda a vontade da criatura, né? Então, comanda a vontade em todos os vícios que ele tenha, vícios de caráter, seja vício físico, assim, de droga, sexo desregrado, comida, falar mal dos outros, calúnia, né? Maldade, vingança. Então o espírito passa a comandar isso. Por exemplo, um espírito que tem dentro de si o sentimento da vingança, que é vingativo, um espírito pode se aproximar dele e estimular a ele a se vingar de um desafeto. E ele acaba fazendo isso, né? Então a obsessão, ela anda muito atrelada, a obsessão por vampirismo, atrelada na criminalidade. Quantas vezes o espírito insufla o outro, porque ele tem dentro de si esse espírito agressivo, a ele cometer um assassinato, uma vingança, alguma coisa nesse sentido. Então esse é o vampirismo, ele utiliza dessa energia, do espírito, tomando a vontade do espírito para pegar para si. A vontade é do espírito, ele estimula no outro para que ele possa se alimentar de todas essas energias. Então a gente vê que é uma obsessão muito difícil de lidar e muito perigosa, né? A gente sabe disso. E é só mesmo o próprio encarnado que tem que modificar esse estado de espírito seu, né? Esses vícios, esses desvios de conduta que ele tem, para que ele possa se libertar desse vampirizador, vamos dizer assim, né? Ele que tem que se curar, ele tem que curar essas feridas morais que ele tem, para que ele possa ficar livre, vamos dizer assim, dessas moscas. A gente vê quando a gente tem um ferimento aberto, que não tá cicatrizado, as moscas se aproximam, né? Seriam lá os vampirizadores para se utilizar daquela ferida. Então, quando a gente cura aquela ferida, as moscas vão embora, né?
que seriam os vampirizadores. Eles não vêm mais nos estimular se a gente não tem aquilo dentro da gente. Então, é nesse sentido que nós estimulamos esse estudo, que fomos aprofundar um pouco mais a respeito da obsessão, porque essa obsessão é mesmo uma doença da alma, que todos nós carregamos, né? Porque todos nós somos espíritos imperfeitos. Cada um de nós carrega num certo grau. E cabe a nós nos curarmos dessas obsessões, né? É nesse sentido que foi o estudo hoje. E com isso a gente vai encerrando, né? A semana que vem a gente vai começar de novo o nosso trabalho prático, né? No mesmo esquema. E vamos fazer... Convidar o pessoal para o estudo do mês? Uhum. Sexta-noite nós já vamos começar o nosso estudo do mês, nós os médiuns. Se alguém quiser comparecer para estudar, na sexta-feira, 20h, a gente está aqui estudando, nós vamos estudar sobre reunião de desobsessão, sobre doutrinação, sobre médiuns, né? Nós vamos estudar sobre tudo isso. Quem quiser vir está aberto, né? Nós estamos aqui, um estudo dentro da nossa área que a gente está estudando, tá certo? Então vamos encerrar fazendo um agradecimento a Deus, Pai de amor e de misericórdia, a Jesus, o nosso mestre, irmão maior, e a esses amigos, os mentores espirituais que estiveram aqui conosco, nos auxiliando nesses estudos. E que possamos nós termos compreendido a necessidade da mudança íntima, da reforma, do perdão, de vivermos melhor, para nos vermos livres cada vez mais da obsessão, da perseguição, que somos nós mesmos, está em nós mesmos, esses defeitos de caráter. Senhor Jesus, fortaleça-nos para que possamos nos conhecer melhor e termos força para modificar em nós o que está errado, o que nos faz tanto mal, o que nos causa conflito. Muito obrigado pela oportunidade do estudo e do aprendizado. Que assim seja. Até semana que vem, gente, se Deus quiser.